Olá, meus irmãos, voltamos com as nossas aulas de escatologia, Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit, Varginha, Minas Gerais, aqui no sul do Capixaba, na divisa, e no leste de Minas Gerais. Estamos fazendo teologia sistemática, nosso seminário à distância, as aulas de escatologia, falando de Apocalipse, falando de arrebatamento da igreja. Agora vamos ver as duas trombetas e o arcanjo Miguel trabalhando nisso aí. Então, arrebatamento quer dizer, a palavra harpazo, não é isso? Ela aparece 14 vezes no Novo Testamento, quando se fala de apoderar, raptar, sequestrar, arrebatar. Filipe foi arrebatado, Paulo foi retirado do meio da turba, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso, os vivos serão arrebatados, salvar arrebatando do fogo em Judas, o filho da mulher, no capítulo 2 do Apocalipse, é arrebatado aos céus. Jesus disse que não deixaria ninguém arrebatar suas ovelhas, em João 10. Ninguém pode arrebatar da mão de Deus, João 10. Em João 10 tem 3 vezes o mercenário deixa o lobo arrebatar as ovelhas. E Mateus 13, semente aberta do caminho, arrebatada. Tudo é a palavra harpazo. 14 vezes no Novo Testamento. Diz que se apodera do reino, poderá, e no caso violentamente, Mateus 11, harpazo. E Jesus foge dos que queria arrebatá-lo para proclamar o rei, João 6. Então, aí estão as palavras arrebatar, que é harpazo no grego, mostrando que arrebatamento é essa sacada rápida, violenta, né, abrupta dos servos de Deus da terra. Não é segunda vinda, já vimos isso. Agora chegamos na hora de ver as trombetas. A última trombeta e a primeira trombeta. Quando elas tocaram? Quando elas surgiram? Trombeta no hebraico, shofar. Mateus, Números 10 manda fazer 2 trombetas, né, de prata no caso. Mas havia as trombetas feitas de chifre de carneiro, que marcava, né, o shofar, que faz as marcas das festas, das dias solenes, marcava datas, eventos. Sempre tivemos as trombetas tocadas, tinha até a festa das trombetas, né? Todo primeiro dia do mês, na lua nova, se tocava a trombeta. Então aqui a Bíblia diz assim, texto 1 Tessalonicenses 4,15. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, falando assim, tocada, ouvida a trombeta de Deus, né? Quando fala da trombeta. Então, nós temos 2 trombetas. Essa trombeta aí, que é a trombeta que nós estamos falando dela aqui do arrebatamento, a primeira, né? A última, no caso, e temos a primeira. A primeira foi tocada no Sinai. A gente pega o número o livro de Êxodo, capítulo 19, nós vamos ver, ao amanhecer do terceiro dia, versículo 16, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Capítulo 19, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais, e Moisés falava e Deus respondia. Capítulo 20 de Êxodo, quando vai ser entregue os 10 mandamentos, Moisés está no Sinai. Versículo 18, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegava. E depois temos em Levítico e Josué, e vai para fora, e vamos até o final, quando temos aí em Zacarias capítulo 9, 14, para soar a trombeta, e etc. Essa primeira trombeta é a trombeta que marca a entrega da lei, quando começa a lei, os 10 mandamentos. Ela é no Sinai e é para Israel. A última trombeta é essa que prevê aqui o Tessalonicenses, e ao soar a última trombeta, o arcanjo Miguel dá a sua voz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, não é isso? Nós encontramos aqui, que diz isso, 4, 13 a 18. E ouvida a voz do arcanjo, se é soada a trombeta de Deus, que seria a última trombeta. A última trombeta, nesse caso aqui, não é a 7ª trombeta, das 7 trombetas do Apocalipse, capítulo 8. Está se falando aqui dessa trombeta que marca data, que marca tempo. No caso, temos o tempo Kairos e o tempo Cronos. Esse aqui é um tempo Cronos, é cronologia. A primeira trombeta marcou a lei entregue no Sinai para Israel. A segunda trombeta marca o fim da dispensação da graça. Ela vai ressoar nos céus. O arcanjo Miguel, também vai dar a voz dele, ouvida a voz de ordem do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos e que ficarmos, seremos arrebatados. Então, essas trombetas são distintas, são apenas duas, a primeira e a última. A primeira no Sinai, a segunda aqui no tempo do arrebatamento, para a igreja. Mas é a última nesse caso aqui, só esclarecendo que não é a última das 7, não é a 7ª trombeta, da sequência primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e 7 de Apocalipse 8. Essa é a trombeta especial. Primeira e última são duas só, que marca tempos, cronos, que marca épocas, eras, dispensação. A primeira começa a dispensação da lei, Sinai, Israel, e essa agora termina a dispensação da graça para a igreja. Aí vai voltar Israel ao ar. Nós temos 7 templos de Deus, 4 para Israel, 2 para a igreja e 1 que vai ser o milênio. Então a última trombeta, no caso, é a trombeta do Tessalonicenses, ressoada a trombeta, a última trombeta, né, no caso essa última é essa aqui, a segunda, quando Paulo está dizendo aqui, 1 Tessalonicenses 4, quando ele diz exatamente o seguinte, vamos observar aí, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Olha lá o que diz, ó. Não queremos, irmão, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres com os demais que não têm esperança. É isso? Ora, ainda você quer para a palavra o seguinte, nós, os vivos que ficaram até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Agora, versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada essa palavra de ordem, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados junto com ele. Então essa trombeta aqui, que Paulo está falando aos Tessalonicenses, ressoada a trombeta de Deus, essa não é a 7ª. Essa última que fala lá em Coríntios, 15, ela se refere à última trombeta da sequência de duas. Primeira no Sinai, segunda aqui. A primeira marca o início da lei, a última marca o final da era da graça. Então é importante. E outra coisa interessante de observar é que tem Miguel no meio. Miguel com certeza estava lá, porque Miguel é um agente de Israel. Ele trabalha para Israel. Você encontra Miguel no capítulo 12 de Apocalipse, defendendo Israel. Você encontra Miguel lá no Daniel, defendendo Daniel, para que ele vá entregar a profecia para Israel das 70 semanas de Daniel. Então Miguel está sempre em pauta. Por quê? Porque ele estará mostrando a chegada do início de Israel novamente. Arrebatou a igreja, começa Israel de novo a trabalhar. Não é isso? Então, toque da última trombeta, que é a segunda das duas, ela encerra a graça e o Miguel está ali para dizer, vamos começar a trabalhar com Israel de novo. É isso aí, então, o que nós temos a falar sobre esse assunto das trombetas. Um abraço, fica na paz, tchau, tchau.